Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos ao nosso 15º episódio da Armada Academy Podcast, com apoio da locadora Armada Rental. E hoje com a gente, Vini Genaro. E aí, tão Dani? Esperado, tão aguardado. Poxa, que isso, obrigado. Eu que fico muito feliz com o teu convite de me convidar para bater esse papo. Estar entre amigos e falar de cinema não tem coisa melhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Pô, é verdade. E Né? fotógrafo quase de berço. Pois é, quase. Como é que foi essa tua trajetória? Conta um pouquinho quem é Vini Genaro, como que você chegou até aqui. Beleza, Dani. Olha, eu tive o privilégio de nascer numa família onde meu pai e minha mãe começaram a produzir audiovisual nos anos 80. E por ter nascido nessa família, eu reconheço esse privilégio de ter o contato com o cinema desde pequeno. Agora, ser filho de pessoas que trabalham com cinema não te torna um cineasta. Sim, com certeza. Então, mas eu reconheço esse privilégio de ter tido esse contato com o cinema desde muito pequeno. Então, aos 9 anos de idade, eu fui figurante de um filme deles, chamado Oriundi, em 99. Aos 14 anos, eu trabalhei no Cafundó como assistente de produção. 14 anos já se inseriu no... É, Já estava dentro do set. porque na verdade não era bem no set. Eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar na parte de produção, assistente de produção. Na verdade, a minha mãe comentava que era tipo um aspone, que é assistente de porra nenhuma, entendeu? Mas assim, eu fazia muito serviço de boy durante a semana, que era assim, pega essa nota, leva para lá, vai no cartório, pega a assinatura de fulano, ciclano, leva isso para o pessoal que está pedindo lá. Fazia Então, todo corre com a documentação. isso, E então, aos finais de semana, eles me levavam no set. E aí foi realmente no Cafundó, num final de semana que eu fui ver, que eu fiquei maravilhado. Eu olhei o Zé Bob operando a câmera, eu olhei aquele bando de gente, aquilo tudo, as luzes, aquela doideira toda, e eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida, né? E então, eu comecei a trabalhar como assistente de produção, e aos finais de semana eu ia visitar o set. Descobrindo o set, eu descobri a direção de fotografia. E a partir dali, eu entendi que eu precisava estudar. Não só estudar, mas trabalhar com gente que já trabalhava com isso, né? E o caminho mais comum para se chegar como fotógrafo na época, digamos assim, né, era passar por essa jornada de assistente de produção, vídeo assist, segundo assistente de câmera, primeiro, para depois que eu passei por essas profissões, né, eu me senti seguro o suficiente para começar a fotografar. Mas eu passei por esse processo sendo assistente, começando na produção e seguindo esse caminho como vídeo assist, segundo, primeiro, até hoje que eu tenho a minha equipe, gerencio a equipe e como fotógrafo, né? Mas esse background de produção me deu uma base muito boa para entender como funcionava tudo, as questões de todos os departamentos, né? E aí sim eu pude estudar, trabalhar e tive a oportunidade depois de trabalhar com alguns fotógrafos. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar e ter o contato com o cinema, que eu reconheço que é um privilégio, porque o cinema ainda assim é uma coisa
distante de muitas pessoas. Sim, verdade. É de certo ponto ainda elitista e não é tão democrático quanto a gente pensa e gostaria que fosse. Então foi basicamente isso. Eu sou formado em publicidade e propaganda e logo que eu me formei eu fui para São Paulo e comecei a trabalhar como assistente. E lá tive a oportunidade de conhecer pessoas que me deram as oportunidades, né? No sentido de a primeira produtora que eu fui trabalhar em São Paulo, ela nem existe mais, chamava-se Guadalupe Filmes. E eu fui trabalhar lá sem muita certeza que eles iam me contratar, sabe? E eu fazia todos os testes. Aí eu lembro do Marcelo Nepomuceno, um grande diretor, enfim, que foi quem me deu a oportunidade. Que abriu as portas para ti. Ele, daquele jeitão dele, ele falou assim: olha, pode vir amanhã aqui, se você quiser vir, venha, mas não tô te assegurando que eu vou te contratar não, mas vem aqui, eles vão precisar de uma ajuda e venha. E lá estava eu, no outro dia cedo, querendo mostrar serviço e querendo essa oportunidade, né? Como assistente na época. Como assistente. Aí ele me perguntou, tá, o que você gosta de fazer? Qual que é a tua onda? Eu falei, não, fotografia. E aí ele me deu os toques. Então você tem que procurar, vou trabalhar com esse cara, com esse, você tem que, né? Que isso que eu acho que é legal também desses passos que você dá, né? Vamos colocar dessa escada, cada degrau que você está subindo, Sim. como terceiro, segundo, primeiro, que você, além de começar a entender como é que funciona cada setor, você está tendo essa experiência, esse tempo de set, né? Essa Que é vivência. a maior escola que você consegue ter. Ainda mais que você vai ter vários fotógrafos diferentes, você começa a ver como cada um trabalha. Exatamente. Qual que é a linguagem de cada um. E como que foi, assim, que você conseguiu, nessa época, trabalhar com vários fotógrafos? Olha, sim e não ao mesmo tempo, porque a gente sabe que fotógrafos mais experientes, eles procuram trabalhar com as mesmas pessoas das quais confiam. E é normal isso, né? Fecha uma equipe, normalmente segue com essa equipe. Né? Então, assim... Produções. Porque o cinema é isso também, são parcerias de vida que você faz. Com os diretores, com os assistentes, com as locadoras. É uma parceria de vida que eu considero assim, sabe? Mas eu realmente tive a oportunidade de trabalhar com os fotógrafos e foi o que você comentou. A gente aprende muito a olhar, a observar e entender como cada um trabalha. E a partir do tempo você vai pegando um pouquinho de cada um, né? Para daí você começar a ter as suas decisões, começa a treinar o seu olhar e começa a pegar essas referências de outros e trazer para sua identidade. Para sua identidade, né? Uhum. Mas eu acho que assim, você, para conseguir uma identidade fotográfica, você tem que trabalhar a linguagem. Mais até do que técnica. E é isso que eu estou focado hoje em dia em trabalhar e desenvolver. Eu vejo até entrando nessa questão que a gente teve uma mudança, assim, a gente teve uma maior acessibilidade, principalmente a equipamentos, né? Maior acesso a equipamentos, que a gente não tinha antes. Sim. Né? Antigamente, você trabalhou bastante com película também. Eu cheguei a trabalhar com película como assistente, não como fotógrafo na época. Mas era muito difícil de você rodar com película, né? Era. Porque primeiro que um rolo era muito caro. Telecinar, todo o processo. Era um processo bem caro, então o acesso que as pessoas tinham eram bem limitados. Super. Né? Então a gente vê que o que a gente teve ali de cinema novo e várias coisas que vieram assim com uma proposta de quase nenhum orçamento, usavam retalhos de rolo, né? Retalhos de filme. Isso, das sobras, isso. Então, hoje a gente já não tem mais essa dificuldade, tem um acesso mais facilitado, mas parece que se perde um pouco dessa identidade. Parece que ficou uma coisa um pouquinho mais
plástica, digamos assim, um pouco mais cosmética, né? Tá bonito. Não tem tanta linguagem. Eu digo de uma geração que vem agora, não generalizando, né? Sim, sim. Mas a gente acaba tendo uma preocupação, às vezes, muito mais estética, né? E acaba você não desenvolvendo, porque você acaba tendo muito acesso a várias pessoas fazendo isso na internet. Todo mundo replicando de uma maneira muito parecida, muito similar. Sim. Muito na modinha. E acaba que a linguagem, até mesmo a identidade, né, artística de cada um, acaba meio que ficando de lado. Você tem razão, assim, a tecnologia, depois que veio a 5D, em 2008, foi uma câmera que, pra você ter ideia, eu lembro que a câmera principal era a Red One e a câmera B era 5D. Eu trabalhei com fotógrafos que esse era o setup, né? E assim, realmente a informação se democratizou, assim como a tecnologia também. De contraponto, eu acho que houve também uma uberização do audiovisual. No sentido de que hoje todo mundo comprando uma câmera, um refletor, se pode nomear como um diretor de fotografia. Sim. O que eu acho ruim de certa maneira, porque hoje eu vejo a molecada que está começando está muito mais preocupada o refletor da marca, a potência, os acessórios, do que com o saber por que está fazendo aquilo. Né? Então hoje eles estão preocupados em qual que é o teu mapa de luz, que refletor que você está usando com esse efeito. Quer dizer, essas coisas técnicas, elas são importantes, você tem que dominar elas, você tem que saber. Porém, quando você já adquire esse conhecimento, você tem que trabalhar e estudar a linguagem. Sim. É o que eu tenho feito e recomendo para os mais novos, assim, porque eu, como fotógrafo e lidando com conteúdo e contando histórias, eu não estou preocupado em apertar botão, em saber... eu preciso saber essas coisas técnicas, eu sei, é necessário, mas eu permito também que a minha equipe faça esse trabalho para mim, de maneira que eu me concentro em outras coisas, eu me preocupo com outras coisas, que vão além de apertar botão e além de saber a técnica do refletor que eu vou usar, ou como eu gosto de... O meu barato, quando eu pego uma coisa de conteúdo assim, uma narrativa, eu estou preocupado em criar e achar soluções que favoreçam a narrativa do filme, né? Eu não estou preocupado em deixar a cena bonita, porque a cena não é para ser bonita, entende? A cena, se é uma cena suja, escura, violenta, eu vou procurar trazer e pensar em metáforas, em posicionamento de câmera, de qual ponto de vista, de quem que eu estou nessa cena, nessa sequência, qual que é o ponto de vista que eu estou elegendo para a narrativa, ou eu estou preocupado com a metáfora visual que eu posso buscar, como eu vou explicar essa cena de uma maneira inteligente, efetiva, que me leve ao que o diretor quer e ao que a história está trazendo. O que eu estou querendo dizer é desenvolver a linguagem. Eu acho isso muito importante, assim. Entre o que você vê e o que você supõe é onde entra a metáfora. E é nisso que eu estou interessado. Eu estou interessado em entender que se os personagens, quando o personagem aproxima um do outro,
pode significar uma coisa. Quando eles se distanciam do outro, significa outra coisa. Quando eu tenho dois personagens de braço cruzado, um de costas para o outro, é uma relação, né? Eu estou preocupado assim, personagens com características mais fortes tendem a trabalhar no centro da sala. Personagens com perfil mais fraco tendem a se distanciar do centro da sala. Uma pessoa andando rápido em direção à outra pode significar agressividade. Então eu estou preocupado com essas coisas, assim, em como dar sentido para a obra, em como desenvolver uma linguagem própria, uma estética própria. Porque essa parte de técnica e refletores, isso eu já sei, isso eu já domino. E o que eu tenho procurado agora é dominar essa outra parte, de linguagem. Porque esse é o barato, assim, como fotógrafo, eu acho. É importante saber as ferramentas, entender? É importante. Mas são só ferramentas. Você tem que entender o porquê você está fazendo isso. Porque tá bonito. Cara, mas o roteiro aqui não está dizendo para ser bonito, né? Essa é uma das coisas que sempre pega. Eu lembro que quando também eu estava aprendendo, no lugar que eu trabalhava tinha um japonês, Chijo Ehara, o nome dele. E eu grudei no cara que eu achava, cara, a composição dele, assim, era tudo que ele fazia era muito bonito. Era simples, mas era simples, bonito. É isso. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, mas, tipo, não é... Queria aprender mais sobre essa parte mais conceitual, e tal. Falei, cara, você só precisa responder uma coisa. Por quê? O porquê. Falou, tudo que você for fazer não tem que ter um porquê estético. Exatamente. Tem que ter um motivo. Isso, exato. Ele sempre colocava isso. Você vai fazer esse movimento de pan, de tilt. Por que você está fazendo esse movimento? O que você está querendo dizer com isso? Exato. Né? Então, claro que às vezes a gente desenvolve algo nosso, né? A gente tem que transmitir a nossa linguagem, mas ainda mais interpretar e como transmitir a linguagem que o diretor quer. É isso. Aí quando você soma essas duas coisas, né? Sim. Você consegue transcrever quase imageticamente. Realmente, essa galera... Assim, como eu estava comentando, que eu estou preocupado como fotógrafo em como eu vou desenvolver imageticamente uma história da onde um personagem começa de um jeito e lá no final ele vai estar de outro jeito. Né? Eu estou preocupado nessas coisas, na psique também dos personagens, no sentido da obra, no que a cena está pedindo, porque por mais que eu seja um profissional da imagem, o meu trabalho ele começa na palavra. Vem lá no roteiro. Então assim, da maneira como está escrito, a imagem vai ter um comportamento. Né? Então, eu fico atento ao roteiro, digamos assim, aos elementos imagéticos que o próprio roteiro pode ter, pode entregar para você. Se ele vem com uma literatura com detalhes, já falando o sol da manhã, o detalhe disso, daquilo, quer dizer, a literatura, ela é algo muito importante no cinema, porque, como eu falei, é a partir dela que vai determinar um comportamento da imagem, a partir do que está escrito. Porque você tem que transmitir isso de alguma maneira, com as ferramentas que a gente tem na fotografia, né? Você vai ter ali desde a parte da iluminação, composição, né? A gente vai ter toda a parte de movimento, né? Enquadramento, as lentes que você vai usar. Isso. Então, a gente conseguir trazer sentimento, a gente conseguir contar a história e mostrar aquilo que o roteiro, que a palavra está falando, traduzir tudo aquilo para a imagem, né? Não de uma maneira somente estética, mas que conte a história que tem que ser contado, né? Um bom filme, o fotógrafo sai realizado quando falou, cara, cumpriu sua função. Contou a história. Né? Contou a história. Né? Criou uma unidade, que é importante. Você tem que criar alguns parâmetros durante o processo de uma história de 2 horas. Você tem que criar umas condições para manter uma unidade. Né? Mas é isso, entender para que eu estou fazendo isso, para que serve. Não apenas o
o aspecto estético, mais para a narrativa. Então, assim, outra coisa, a questão da motivação que você falou, é verdade. Um personagem, o ideal é que ele reaja porque ele está sendo motivado para tal. E com a câmera é a mesma coisa, sabe? O movimento tem muito a ver com emoções e com atitude. A emoção e a atitude podem influenciar o movimento, como o movimento pode influenciar a emoção e a atitude. Então são coisas mais filosóficas, que são nessas coisas que eu estou preocupado, entendeu? Emoção é emoção com movimento, né? Emotion, o nome já diz. Então, as coisas precisam ser motivadas para tal, assim, sabe? Então, o ator, para ele agir, ele tem que ter uma motivação. E para a câmera, a mesma coisa. Então, eu acho um exemplo, assim, né, que me vem à mente, um filme até do Al Zero, que ele fotografou, e uma vez eu vi ele comentando sobre, que era uma sala, na verdade era um funeral, né? E só que todo mundo estava feliz ali dentro com a morte da pessoa, e tinha uma pessoa que estava triste. Uma única pessoa, uma mulher. Então, ele fez uma iluminação suave, uma iluminação completamente diferente de todas as outras pessoas. Tinha apenas uma luz dura que vinha de cima nessa mulher, que demarcava todas as marcas de expressão dela. Ressaltava tudo e trazia aquele drama com aquela sombra no olho e tal. Então, era muito perceptível, você conseguia entrar dentro do filme, vendo, sentindo o que aquela mulher estava passando, numa questão até meio que de deboche das outras pessoas ao redor, né? E não precisou ter nenhum diálogo, não precisou ter nada. A luz por si só, a fotografia estava contando o sofrimento daquela mulher. Então assim, é isso mesmo, no sentido de a luz, ela não tem que ser vista, ela tem que ser sentida, né? E toda vez que você pega um roteiro, você tem que primeiro fazer essa leitura como telespectador e entender a emoção, o sentimento. Essa cena aqui é uma cena violenta. Ela tem... Você vê a violência, você vê raiva, você tem que identificar essas emoções, porque daí você entendendo a emoção, você vai procurar ferramentas e técnicas para conseguir passar aquilo. Então, toda vez que eu faço a primeira leitura de um roteiro, eu leio como telespectador, sentindo a emoção, identificando a emoção que eu sinto, para depois eu entender e procurar as ferramentas para eu trazer isso para o espectador. E a emoção é uma coisa muito subjetiva, cara. O que você se emociona é diferente do que eu me emociono, muito pelas nossas bagagens, nossa história de vida, né? Os nossos traumas. Então, no cinema, a gente sempre vai procurar trabalhar com um valor de objetivo, que é contar a cena, o que precisa ser contado, mas também ter esse valor emocional, sentimental também na cena. Você tem que ter essas duas coisas na cabeça, assim. Uma coisa é você falar ser objetivo, assim, de uma cena. A cena por si só vai explicar na narrativa o que está acontecendo. Outra coisa é o valor emocional, sentimental dessas cenas. São duas coisas diferentes, entende? E a emoção é uma coisa que vai motivar as pessoas a se identificarem, a chorarem, enfim. E é uma coisa extremamente subjetiva, assim, porque eu vou me emocionar de uma maneira diferente de você. Então a gente está sempre trabalhando com esses valores emocionais também de uma narrativa.
E como eu falei, é nisso que eu estou interessado. Eu não estou interessado em apertar botão e saber se o Fresnel vai, porque são ferramentas que a partir delas você vai traçar um caminho e um sentido para a emoção, para a história que está sendo contada, assim. E como que você utiliza quando você pega um roteiro, você analisou, você já conseguiu fazer essa análise com o sentimento e tudo mais, como que você traça para alcançar esse objetivo, para transparecer isso para o espectador, né? Passar isso imageticamente? Eu acho assim que é um trabalho colaborativo onde eu vou trazer as minhas interpretações, né? E vou dividir com o diretor. E isso também vai ser dividido com os atores, porque os atores também vão trazer muito. Os atores, eu gosto de daí fazer um ensaio, um reconhecimento do set ali com os atores, porque eles geralmente eles sugerem coisas, né? No sentido que, não, eu penso em fazer assim, porque... E eu tenho que ajudar, entender, né? Eu tenho que ajudar o ator. Se é um momento dramático, com uma carga dramática, a pessoa está chorando, aconteceu alguma coisa, e eu vou lá e ilumino aquilo, de maneira que aquilo lá fique iluminado, eu não estou ajudando, claro, eu não estou ajudando o ator, entendeu? Então, de repente, é mais fácil eu iluminar um canto e ele ficar meio que na penumbra, ficar nessa coisa silhuetada, porque aí sim eu vou estar ajudando ele no drama, né, que está sendo colocado. Porque se eu vou lá e ilumino de um jeito convencional, mecânico, publicitário, eu não estou ajudando esse ator, essa atriz, entendeu? Então, é um jogo que é como se fosse um jogo de futebol, né? Você tem uma equipe, se você não tem essas pessoas, esses jogadores, não tem jogo. O cinema é a mesma coisa. Você não faz cinema sozinho. Então, eu acho que é um trabalho colaborativo onde vai ter, obviamente, o diretor, a diretora e o elenco também para me ajudar a passar o sentimento que aquela cena está pedindo. Então, é um trabalho em equipe. É claro que eu, com a composição, com a luz, com o movimento, quer dizer, são elementos, ferramentas que eu vou estar trabalhando para chegar nessa emoção, nesse sentimento, nisso, né? No que está sendo pedido. Então, é basicamente tudo isso. A gente tem bastante papo ainda pela frente. É isso, a gente finaliza esse episódio por aqui, mas se liga que tem muito mais papo com Vini Genaro no próximo episódio. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.